Bom dia, a paz do Senhor. Esta é a nossa escola dominical. Nós vamos dar início hoje cantando o coro Cristo é realidade. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, o amor, Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor, Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Hoje nós vamos contar a história dos 10 mandamentos, as leis especiais de Deus. Vamos contar como é que Deus deu estas leis para Moisés. 3 meses depois de cruzar o Mar Vermelho, os israelitas chegaram ao deserto de Sinai e ali eles acamparam. Eles chegaram ao Mar Vermelho 3 meses antes e nessa altura eles tinham estado como escravos no Egito, e Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito. E eles caminharam pelo deserto até chegar ao Monte Sinai. Quando lá chegaram, Deus mandou Moisés subir ao topo da montanha para falar com ele. E quando Moisés chegou lá, Deus lhe disse: o povo, os israelitas, vão ser um povo especial para mim. Eles terão que, para conseguir isso, terão que obedecer às minhas leis. Moisés, então, desceu e foi falar com o povo e disse ao povo: Deus quer que nós, israelitas, sejamos o seu povo especial. Só temos que obedecer às suas leis. E os israelitas responderam: nós faremos tudo o que o Senhor mandar. Moisés voltou a subir ao Monte Sinai. Ao regressar, Deus tinha ordenado que o povo devia se purificar, se limpar, lavando as suas vestes, porque Deus iria descer para falar com Moisés e o povo ouviria Deus falar com Moisés. E dias depois, Deus desceu ao Monte Sinai em fogo, ao mesmo tempo que se ouvia um som tremendo de trombeta. E assim o povo pôde testemunhar do enorme poder de Deus. Deus mandou que Moisés subisse ao monte outra vez. E dessa vez, Deus deu a Moisés as leis que deviam guiar a vida do povo israelita. E Moisés, então, escreveu as leis e anunciou essas leis ao povo. Essas leis são conhecidas como os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses senão a mim. 2, não farás nenhuma imagem para adorares. 3, não usarás o nome do Senhor em vão. 4, trabalharás 6 dias, descansarás no 7º. Depois também Deus disse: respeitarás o teu pai e a tua mãe para que possas viver longamente na terra. 6, não matarás. 7, não cometerás adultério. 8, não roubarás. 9, não mentirás. E 10, não invejarás o que pertence a outros. O povo, ao ouvir Moisés anunciar essas leis, o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor
mandar, vamos obedecer. Depois disto, Deus pediu a Moisés para subir mais uma vez ao Monte Sinai. Moisés foi acompanhado de Josué até metade do caminho, mas depois seguiu sozinho para falar com Deus. Chegando lá no monte, Deus falou com Moisés e no 7º dia Deus falou com ele e lhe deu as leis gravadas em pedras. E Moisés desceu mais uma vez para mostrar ao povo as leis que Deus tinha dado. Os 10 mandamentos continuam a ser muito importantes até hoje. Nós devemos cumpri-las. Nós, tal como o povo israelita, nós podemos ser um povo especial para Deus. Como criaturas de Deus, nós somos especiais. E somos ainda mais especiais quando cumprimos as leis de Deus. E podemos ser ainda mais especiais se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque somos criatura de Deus, mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E por isso nós nos tornamos ainda mais especiais para Deus. Tu, menina, tu, menino que estás lá em casa, mamãe e papá, já aceitaram Jesus como vosso Senhor e Salvador? Se não, hoje é uma excelente oportunidade. Orem e peçam a Jesus para morar no vosso coração e com certeza terão uma vida muito especial. Que Deus vos abençoe. Lembrem-se das leis de Deus, mas o mais importante ainda é aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Oremos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala àqueles que estão em casa a nos ouvir, Senhor. Quem ainda não tomou essa decisão, que é a decisão mais importante da vida de cada um de nós, que é aceitar Jesus, que possa fazê-lo nesta hora, Senhor. Ajude cada um de nós a cumprir as tuas leis. Acima de tudo, Senhor, que possamos ser obedientes a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. É muito bom estarmos aqui hoje para este tempo de louvor e de adoração. É bom podermos ouvir a voz de Deus neste dia de hoje. Nós queremos saudar a todos lá em casa com a paz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e dar-nos um tempo bom para a sua glória. A nossa mensagem de hoje tem como título A Suprema Riqueza da Graça de Deus. Está baseada na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 10. Então vai abrindo logo a tua Bíblia, prepara para a mensagem, mas enquanto isso nós vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Jesus vou viver, é bastante para mim a tua graça.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Que essa possa ser sempre a nossa adoração, que o nosso desejo maior seja sempre de adorar ao Senhor, mesmo em meio a lutas, a dificuldades, mas que nós possamos ser aquele jardim particular onde habita a presença de Deus e nós possamos buscar ter comunhão com Ele, adorando em tudo aquilo que nós fazemos. Nós vamos agora passar para a palavra do Senhor, está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10, e nos diz assim a palavra: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Pai, nós chegamos aqui neste dia para louvar o Teu nome, para Te adorar. E nós suplicamos agora a Tua presença sobre a vida de cada um de nós, tanto aqui nesta casa, como aqueles também que estão nos vendo ou nos ouvindo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, vem falar aos nossos corações, Senhor, e que nós, ó Pai, possamos sentir a Tua presença e a Tua graça que superabunda nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, suplicamos essas bênçãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Paulo começa o seu livro falando acerca daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos adotou na sua família, Ele nos regenerou, nos deu nova vida e também nos selou com a presença do seu Espírito Santo em nós. E tudo isso para que nós possamos viver em constante louvor, em constante adoração, louvando a Deus em todo o tempo das nossas vidas. Mas agora, aqui no capítulo 2, ele volta para os Efésios e diz assim: estando nós ainda nos nossos pecados, estamos nós ainda mortos no nosso pecado, Ele nos fez viver, Ele nos trouxe a vida por causa da sua graça, não por nós mesmos, não porque nós o merecíamos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, por causa do seu grande amor pela vida de cada um de nós. Ele nos reviveu com Cristo para que nós pudéssemos entender qual é a suprema e maravilhosa graça que Deus tem pela vida de cada um de nós. A graça que salva o perdido, a graça que cura a nossa alma cansada, a graça que capacita o crente em momentos difíceis da vida, a graça que nos fortalece nas nossas angústias. Eu gosto muito da história da vida de Abraão, que está descrita no Gênesis, e nos diz que Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus, muito novo ainda, e ele teve de sair da sua terra para uma terra que não conhecia, e ele não sabia onde é que ele iria parar, mas mesmo assim ele foi obediente à palavra do Senhor. E ele começou então essa peregrinação, essa caminhada, sabendo que o Deus de milagres, o Deus que tinha criado tudo aquilo que existe, estava com ele. Então, baseado nisso, Abraão começou essa caminhada. A graça de Deus agiu na vida de Abraão, ensinando-o a confiar e mostrando que realmente ele devia descansar, confiando no Deus de grandes coisas. Mas Abraão tinha uma promessa que Deus tinha lhe deixado. Ele tinha uma promessa guardada no seu coração. E a promessa era que dele o Senhor faria uma grande nação. E os anos foram se passando. E se passaram, e Abraão confiava. E à medida que os anos se passavam, Abraão continuava a confiar. Apesar da sua mulher ser estéril, apesar das condições começarem a ficar muito mais difíceis, além da esterilidade, agora eles se tornaram velhos, já tinham idade, já estavam na terceira idade, e não havia mais condições para um filho. Mas Abraão continuou confiando. E nos diz a palavra do Senhor que aos 100 anos de idade, Abraão, então, a promessa se revela a sua vida, e Abraão tem um primeiro filho, tem um seu filho, e ele coloca no seu filho o nome de Isaac. Mas alguns anos depois, eu creio que por volta dos 12 anos, Isaac já devia ter os seus 12 anos de idade, nos diz a palavra do Senhor que o Senhor aparece a Abraão e lhe diz assim: Abraão, pega o teu filho, o filho a quem tu amas, o teu único filho, e leva a um lugar onde eu vou te mostrar, e entrega-me-o em sacrifício.
Eu não tenho como imaginar a dor de Abraão naquela hora, mas ele confiou no Deus que lhe tinha dado, mesmo em circunstâncias difíceis. E o livro de Romanos nos diz assim, que Abraão creu. Abraão realmente creu na promessa do Senhor, ele creu na esperança, mesmo contra toda a esperança. E ele continuou crendo. E Abraão, mesmo com dor, ele confiou em Deus e ele cumpriu aquilo que Deus lhe tinha feito, aquilo que Deus lhe tinha pedido para fazer. Então nós vemos a graça de Deus na vida de Abraão, ensinado a confiar, dando-lhe força para fazer realmente aquilo que era mandamento de Deus sobre a sua vida. E a partir daquele dia, Abraão começou mais uma caminhada agora também muito difícil. Ele saiu da casa e ele caminhou por 3 dias com o seu filho Isaac e com mais 2 servos. E naqueles 3 dias eu posso imaginar Abraão cansado, Abraão completamente de rastos, Abraão certamente já não conseguia dar os passos. Mas a graça de Deus susteve a vida de Abraão. A graça de Deus foi o cajado de Abraão, ajudando a chegar até Moriá, onde ele ia adorar ao Senhor, entregando o seu filho em sacrifício a Deus. A graça de Deus nos sustenta em momentos difíceis. A graça de Deus nos capacita e continua nos sustento quando realmente os nossos joelhos se cansam, quando não há mais força em nós. Então, a graça de Deus começa a agir na vida de cada um de nós. Quando chegaram ao pé do monte, onde iria realizar o sacrifício, nos diz a palavra do Senhor que Abraão voltou para os seus servos e disse assim: fiquem aqui, eu vou subir com o meu filho. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaac. Ele pegou o cajado, pegou o fogo e começaram a subida. Abraão cansado, não cansaço físico, eu acredito que ele podia estar muito cansado fisicamente. Já era um homem de 100 e tal anos, naquela caminhada íngreme, mas o cansaço dele era muito mais interior, o peso que ele carregava dentro era muito mais pesado. E nos diz a palavra do Senhor que a uma certa altura do monte, o filho volta para Abraão e diz assim: pai, nós temos a lenha, nós temos o cajado, nós temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Há momentos da nossa vida em que nós não temos respostas para as perguntas da vida. Há momentos na nossa vida em que nós não encontramos respostas. Eu acredito que naquele momento Abraão estava com um sentimento agora muito mais difícil, com aquela preocupação. O meu filho vai ser o sacrifício, mas como é que eu vou dizer isso para ele? E então Abraão volta para Isaac e diz assim: filho, não te preocupes, Deus proverá. A graça de Deus tem provido nas nossas vidas, tem trazido providência sobre a vida de cada um de nós. Abraão estava com a sua alma doente, cumprindo aquilo que Deus lhe tinha mandado para fazer, mas com a sua alma doente. Mas a graça de Deus desceu naquela hora sobre ele, curando a sua alma, dizendo assim: Deus proverá. No monte Deus tem provisão para a vida de cada um de nós. Eu me lembro também da história de Paulo. Paulo era um homem excelente, um homem obediente. Quando Deus o chamou, ele disse logo: Senhor, o que é que queres que eu faça? E ele começou uma caminhada de obediência na presença do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor o pedia para fazer, ele fazia. Mas nos diz a palavra do Senhor que Paulo tinha um espinho na carne. Nós não entendemos qual era o espinho, se era alguma coisa física, se era algo psicológico, algo espiritual. Nós não sabemos qual era a origem do espinho na carne. Mas nos diz a palavra do Senhor que Paulo, por muito tempo, orou para que o Senhor o livrasse daquele espinho. Mas um dia ele recebeu a mensagem do Senhor. O Senhor falou a vida de Paulo dizendo assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. E é nos momentos quando nós não temos mais nada para fazer por nós mesmos que a graça de Deus age em nós, curando a nossa alma e capacitando a cada dia na nossa caminhada. Mas nos diz a palavra do Senhor que Abraão continuou a sua subida ao monte. E quando chegou lá em cima, ele construiu um altar de sacrifício. E depois de ter construído esse altar, ele colocou o seu único filho Isaac sobre o altar, amarrou os seus pés e mãos, colocou o seu filho sobre o altar. E naquele momento, Isaac começou a entender que era ele o sacrifício. Era ele quem tinha de ser sacrificado. E então Abraão coloca o seu filho agora sobre o altar. E quando levanta o cajado, com dor na alma, naquele dia o cajado deve ter um maior peso. Ele já tinha levantado aquele cajado muitas vezes, mas naquele dia aquele cajado estava pesado. E quando ele levantou o cajado para o seu filho, nos diz a palavra do Senhor que o Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, pare. Abraão, não faça isso, porque eu já tenho providenciado um cordeiro. A graça de Deus nos salva. Paulo disse em Efésios: nós somos salvos, não por aquilo que nós podemos fazer, mas a sua graça, por meio da fé, é que traz salvação à vida de cada um de nós. Não por causa das obras que nós possamos fazer, mas por causa da sua graça sobre a vida de cada um de nós. A história de Abraão e de Isaac é uma tipologia daquilo que um dia iria acontecer no Calvário. E agora, voltando para o Calvário, nós vemos agora Cristo carregando uma cruz que não era dele, uma cruz que era minha, uma cruz que era nossa. E agora Cristo carregando aquela cruz, subindo aquele monte. E pela graça de Deus, eu não tive de carregar a cruz. Por causa da sua graça, Deus providenciou o seu único filho para carregar a sua cruz por mim ou por cada um de nós. E Jesus então carrega a cruz até em cima do monte. E pela graça de Deus, naquele dia, o único filho, o filho unigênito de Deus, morre. E eu, que devia morrer porque estava em pecado, porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, e cada um de nós que vivia em pecado, que devíamos morrer, agora pela sua graça nós tornamos filho. E então o Cordeiro agora morre mais uma vez no lugar de nós, porque agora nós é que tornamos os filhos de Deus, porque passamos a ser adotados em sua família. Estando lá naquele monte, Jesus torna-se o Cordeiro de Deus e Ele é sacrificado em nosso lugar para que cada um de nós, para que você que está ali em casa, possa realmente ser salvo e viver vida eterna com Cristo. Pela graça de Deus, eu não morri. Pela graça de Deus, eu recebi a vida eterna. Pela graça de Deus, eu fui poupada de carregar aquela cruz. Pela graça de Deus, eu estou aqui hoje. Pela graça de Deus, Ele me tem curado a cada dia, todos os momentos difíceis que nós passamos. Mas a sua graça vem até nós e conforta o nosso coração. Nós somos gratos a Deus pela sua graça, que é maravilhosa. A sua graça que é suprema, que nós não a podemos contar. Mas a sua graça que tem estado conosco a cada dia. Pela sua graça eu escapei da condenação. Pela graça me tornei filha. Pela graça agora sou adotada na família, sou regenerada. Pela sua graça agora eu tenho livre acesso ao Pai. Pela sua graça eu recebi a presença do Consolador, que tem estado comigo, me ensinando onde colocar os pés e me dando força a cada dia na caminhada. A graça está estendida a todos nós, não somente a mim, mas a cada um de nós a graça tem estado estendida.
E pela fé, nós podemos receber a graça de Deus que nos leva à salvação em Cristo Jesus. A multiforme graça de Deus é sobre nós, tem estado em nós e é por nós. Então, tu que estás em casa hoje, chega na presença de Deus, levanta as tuas mãos, ajoelha na sua presença e suplica a sua graça sobre a sua vida. Eu não sei qual é o momento que estás a passar. Talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez não há forças mais nos teus joelhos. Talvez já estás há muito tempo suplicando por uma solução pelo teu problema. Talvez já não há como mais dar passos. Mas a graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos anima na caminhada. E a graça de Deus está conosco hoje. Nós precisamos apenas, pela fé, estender as nossas mãos e buscar a face de Deus e fazer tal como Abraão, andar em obediência total na presença de Deus, cumprindo o seu mandamento a cada dia sobre a vida de cada um de nós. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fortalecer o teu coração, que a graça de Deus possa fortalecer os nossos joelhos cansados, mas que nós possamos honrar e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Pela graça nós somos salvos. Não vem de nós, não é por nós, não é pelas obras, não é pelas coisas que nós podemos fazer ou que nós vamos fazer, mas apenas pela graça. E Cristo já fez isso por nós. Então que possas hoje entregar o teu coração a Cristo, pedindo: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto da condenação. Por isso, entra na minha vida hoje, entra e faça morada no meu coração, para que eu não fique no pecado, para que eu não seja condenada, mas que possa receber a vida eterna e viver nesta vida, que muitas vezes é difícil, sabendo que eu não estou só, mas que a tua presença é constante na minha vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que nós possamos sentir a graça de Deus sobre as nossas vidas hoje. Nós vamos orar e teremos um coro também no fim. Senhor, nós somos gratos. Nós somos gratos, ó Pai. Não há nada que nós possamos fazer para pagar tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor, pela vida de cada um de nós. E nós colocamos hoje a nossa vida no Teu altar, Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos levantar as nossas vozes, nós queremos levantar as nossas mãos em sacrifício suave. Que tudo aquilo que nós façamos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Venha a Tua graça sobre nós, capacitando a cada um de nós, aquele em casa que está chorando neste momento, Senhor, aquele que tem perdido o seu ente querido, aquele que tem passado por situações bastante difíceis, Senhor. Venha com a Tua graça, consola-nos e conforta-nos e ensina-nos e ajuda-nos nesta caminhada, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, mas que a Tua graça possa vir também sobre cada um de nós, trazendo a salvação à nossa alma, Senhor, para que nós um dia cheguemos à Tua presença, Senhor, e possamos viver eternamente contigo. Continua conosco durante este dia, Senhor. No nome de Jesus suplicamos. Amém.